Oi, tia. Oi, Sueli. Oi, Ariane. Oi, Kate, tudo bem? Boa noite. Você consegue me ouvir bem? Sim. Ótimo. As outras pessoas também estão conseguindo me ouvir? Quem tá aí já tá conseguindo me ouvir bem? Será que eu pego o microfone? Dá pra ouvir? Tá baixinho, mas ouço. Vamos ver se assim melhora. Se não melhorar, eu pego o microfone. Tá bom assim? Obrigada, Sueli. Boa noite. Boa noite a todos. Já tá de noite, eu acho que já tá de noite. É, Eu vou considerar como se já tivesse de noite. Hoje eu tô aqui com a mensagem e o evangelho que a gente vai dar uma estudada no tema de hoje que é causas anteriores das aflições. É um tema bem importante, na verdade é uma coisa que a gente conversa muito dentro do espiritismo, nas conversas informais, né? Tem a famosa expressão: "O que foi que eu fiz para merecer isso?", que é exatamente esse tema de hoje, né? O que foi que eu fiz para merecer isso? Quais são as causas anteriores? O que foi que o que a gente pode ter feito em outras vidas, em outras existências, e que causou as aflições que a gente vive hoje e que ainda vai viver? Antes da gente começar, a gente vai ler a mensagem. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai fazer a prece de abertura primeiro. E depois a gente lê uma mensagem desse livro aqui, Fonte Viva. Hum, vou agradecer ao nosso lar, a Sueli, por essa oportunidade. Agradecer a vocês que já chegaram, que já estão aqui, e as pessoas que vão assistir essa explanação depois. E quero agradecer a espiritualidade superior, que sempre nos ajuda em todos os nossos momentos de dificuldades, em todos os nossos momentos, em todos os nossos momentos, sejam eles difíceis ou não. Eles estão sempre conosco, nos orientando, nos protegendo e nos auxiliando num trabalho sem fim, que a gente dá trabalho. Quero agradecer também a Jesus, o nosso modelo, nosso irmão, que cuida de nós o tempo inteiro, que trabalha incessantemente por nós, pela nossa evolução, pelo nosso aprimoramento. Agradecer a Deus por todos esses ensinamentos que a gente tem recebido e pedir de todo o nosso coração que os ensinamentos da noite de hoje possam nos ajudar no nosso progresso, no nosso melhoramento. Assim seja. Fonte Viva. O nome da mensagem é
Se soubéssemos. É a mensagem de número 38. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus quem disse isso, de acordo com Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a perna, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Voltou? Se soubéssemos o quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e te calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Essa mensagem é cruel. A maioria dessas mensagens são mensagens muito difíceis. Se você realmente estiver disposto a ouvi-la, se você realmente estiver disposto a aprender o que elas têm para ensinar, dói. E essa mensagem eu escolhi porque ela fala exatamente das consequências das nossas ações. E o título dessa mensagem, Se Soubéssemos, marca justamente isso. Se nós soubéssemos as consequências das nossas escolhas hoje, nós continuaríamos fazendo as mesmas escolhas? Quem de nós continuaria fazendo hoje exatamente o que faz, se soubesse com certeza as consequências que iria enfrentar? No Espiritismo, a gente não sabe com certeza o que vai acontecer, mas a gente tem uma ideia. E eu acho que esse é um lado muito importante, porque do Espiritismo, é um lado muito importante do Espiritismo, porque nos ajuda a ter mais cuidado e a agir com mais consciência, pensando não só no nosso presente, no nosso futuro, mas no nosso futuro além do futuro, que é o nosso futuro no mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, o meu é esse.
No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um texto que fala justamente sobre isso. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 é o meu capítulo preferido. Ele começa falando sobre a justiça das aflições. Obrigada, Ana Lídia. Ele começa falando sobre a justiça das aflições. Já para mostrar para a gente de cara, antes de qualquer outra conversa, que existe justiça nisso. Nada do que a gente passa é por acaso, ou injusto, ou desmerecido. Tudo tem um porquê. Depois ele vai falar sobre as causas atuais das aflições. As coisas que a gente faz na nossa vida hoje e que causam todo tipo de situação desprazerosa depois. E então ele chega no nosso ponto de hoje, as causas anteriores das aflições. São 4, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 itens que enumerados aqui, né? Entre o item 6 e o item 10, que falam sobre o que nos trouxe aonde nós estamos hoje. Eu acho que o mais importante dessa mensagem de hoje é, para começo de conversa, só isso. A gente saber que tem uma causa. Para começo de conversa. Todas as nossas aflições, os nossos dissabores, as nossas angústias são resultado de alguma coisa. São resultado das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes e do caminho que a gente escolheu do livre-arbítrio, o caminho que a gente escolheu trilhar. Eu quero ler um pedacinho. É o primeiro, assim, na hora que começa. Mas, se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. É muito fácil a gente reconhecer os resultados das nossas aflições, as causas das nossas aflições, quando a gente perde a blusa preferida porque esqueceu o ferro de passar em cima dela e ela queimou. É simples, é fácil, é visível. A gente sabe que a culpa foi nossa. Eu esqueci o ferro de passar em cima da blusa. A culpa é minha. Mas e as aflições que surgem sem você ter feito nada? Né? E os problemas de nascença? E as deficiências, e as síndromes? E as dificuldades de aprendizagem? E os acidentes? Estou andando na rua e um carro vem na contramão do nada e eu sofro um acidente e sou atropelada. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu não estava correndo na rua desenfreada. Não foi isso. Por que isso aconteceu comigo?
Bom, aconteceu porque você precisava passar por aquilo. Aconteceu porque nós precisávamos passar por aquela experiência. O Espiritismo nos esclarece que toda ação tem uma reação. É a lei de causa e efeito. É uma lei natural, está descrita no Livro dos Espíritos, e, portanto, nada escapa a essa lei. Inclusive, uma lei descrita por Newton, é uma lei da física também. Toda ação tem uma reação. E a gente arca com as reações de todas as nossas ações. Se qualquer dessas aflições nos acomete agora, é porque a gente causou ela de alguma forma. Se não nesta vida, em uma vida anterior. Ou na sua última vida, agora mais recente, ou em outras vidas anteriores. Porque tudo o que a gente faz, a gente recebe de volta. Se a gente causou dificuldades a outras pessoas, a gente vai ter dificuldades na nossa vida também. E aí a gente dá todo tipo de exemplo baseado no que a gente vê nas obras complementares de André Luiz, ou na Revista Espírita. Tem também alguns relatos de espíritos no Céu e Inferno, também tem relatos de pessoas que... Céu e Inferno. De pessoas que... desculpa. Que atrasou para mim. Então a gente vê relatos de pessoas que fizeram... Exemplo. Me perdi. Fui conversar com a Ariane e me perdi. Muito bonito a minha cara. Tá bom. Tem relatos de juízes que julgavam casos sem prestar atenção aos casos, aos detalhes, e saíam julgando todos como culpados, saíam julgando todos como errados, e aí essa pessoa vai acumulando o débito de cada uma das vidas que ele prejudicou. Não só da pessoa que foi não só da pessoa que foi julgada, mas também da sua família, mas também dos outros que os cercam. Então você vai acumulando isso no seu perispírito e fica marcado e fica guardado para você resolver aquele débito depois. Como Deus é muito misericordioso, como Deus é muito misericordioso, a gente não precisa quitar todos esses débitos de uma vez. Às vezes a gente recebe a dádiva de pagar parcelado. E aí a gente leva várias encarnações para saldar as dívidas adquiridas em uma única encarnação. E ainda as outras dívidas que a gente vai adquirindo nas encarnações seguintes, porque a gente não vira santo de uma hora para outra, salvo raras exceções. Temos algumas exceções, como Paulo, que mudou de uma hora para outra, né? Então, temos algumas exceções, mas via de regra a gente não vira santo de uma hora para outra. Então a gente vai pagando, vai arcando com as consequências das ações que a gente teve numa vida pretérita e ainda acumulando novas dívidas. Então, somos criaturas endividadas, profundamente endividadas. E não podemos nunca dizer eu não fiz por merecer, ou isso está acontecendo comigo à toa, ou eu não mereço. Porque se está acontecendo, é porque você merece. E mais ainda, é uma dádiva, é uma oportunidade de você pagar o que você está devendo. De você se acertar com as leis divinas.
de você se equilibrar com o mundo, com a humanidade e de você se melhorar. A gente não é obrigado a pagar. A gente não é obrigado a pagar todos os nossos débitos com sofrimentos e angústia e choro e ranger de dentes. Não. A gente tem várias opções de pagamento. E tem sempre o serviço, tem sempre o trabalho. Você pode escolher servir, você pode escolher ajudar o próximo, você pode escolher trabalhar em prol das pessoas que estão mais próximas de você, ou ainda buscar pessoas, buscar os mais necessitados. Mais para frente, no próprio Evangelho, quando ele fala de caridade, se não me engano, no capítulo 13, fora da caridade não há salvação, ele fala também que a verdadeira caridade sabe encontrar as pessoas que precisam de ajuda. Então, você não fica parado esperando aparecer, bater na sua porta uma pessoa necessitada de ajuda. Você vai atrás. Você busca, você trabalha, você serve ativamente. E isso também vai minimizando os nossos débitos. Nossos, eu tô falando você, mas é nós. E também tem o amor. O amor é a forma mais prazerosa de pagar pelos nossos débitos, através do amor. E frequentemente, e por isso é por isso que é dito que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu acho isso tão maravilhoso. Quando você trabalha com amor verdadeiramente, ou quando você aceita um espírito na sua família, alguém com quem você tem algum dissabor, alguém com quem você tem alguma pendência, e você aceita aquela pessoa na sua família e você a ama verdadeiramente, do fundo do seu coração, aquilo dali resolve tudo. É a beleza do plano divino para nós. Porque Deus só quer que nós sejamos felizes. Só isso. A gente é que fica complicando as coisas. Deixa eu ver aqui. Voltando para o nosso ponto. Que eu perdi. Achei. Eu marquei um outro ponto aqui. Olha só. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. As nossas aflições chegam pra gente na medida do que causou, na medida do que as causou. No exemplo que eu citei anteriormente, do juiz que acusava sem ler os processos, essa pessoa mais tarde retornou e muito cedo foi considerada culpada de um crime que não cometeu,
havia provas contra ele, embora ele não tivesse cometido esse crime, havia provas. Foi considerado culpado e passou a vida inteira preso na cadeia sem ter feito nada. Nesta vida. Sem ter feito nada? Nesta vida. Lembremos sempre. Não somos inocentes. Nenhum de nós. Nenhum de nós está... Nenhum de nós é puro. Nenhum de nós não merece passar pelo que nós estamos passando. E via de regra, a gente ainda passa de maneira suave, porque a gente passa por todas as dificuldades que a gente tem que passar e a gente não passa sozinhos. A gente tem o apoio dos nossos amigos, da nossa família. E a gente pode, e se não tem o apoio da família e dos amigos, mas a gente sempre consegue encontrar em outros lugares, em outros meios, no centro espírita, numa live no Instagram, a gente consegue encontrar apoio, a gente consegue encontrar ajuda. E nunca estamos sós. Nosso mentor está sempre conosco. A espiritualidade amiga está sempre conosco. Mesmo que às vezes a gente se considere tão pequeno, mesmo que às vezes a gente considere tão insignificante, a gente sempre tem. Nunca estamos sós. E Deus, acima de tudo, está sempre conosco. Nunca passamos sozinhos pelo que nós precisamos passar, pelas nossas aflições, pelo nosso sofrimento e pela nossa dificuldade. Mas podemos passar por essas dificuldades de maneira mais fácil, mais tranquila, com aceitação, com resignação, com muito amor, porque a gente também pode, a gente amar ao próximo, claro, faz uma diferença muito grande, mas amar a gente mesmo, primeiro, antes de tudo, faz toda a diferença. Então, se a gente se ama, a gente também passa por essas dificuldades mais facilmente. Nós, espíritas, temos frequentemente consciência pesada por coisas que mesmo que a gente não lembra de ter feito, a gente sabe que fez. Porque nós sabemos da justiça divina e nós sabemos que tudo que vivemos é consequência das nossas atitudes. Por isso, frequentemente, a gente se pega com um sentimento de culpa. Poxa vida, se eu tô passando por isso agora, imagina o que foi que eu fiz. Imagina, meu Deus do céu, deve ter sido uma coisa muito terrível. E aí você começa a se culpar, e aí o sofrimento piora. Ao invés de você passar por aquela situação e se melhorar e aprender com aquilo, você piora, você chega ao fundo do poço, você fica se sentindo a criatura mais horrível. E não. Joana de Ângeles nos ensina isso de maneira muito clara. Em diversos momentos, nós precisamos nos amar e nós precisamos nos perdoar. Ser gentis para conosco, primeiro. E saber que, claro que a gente cometeu erros, claro que a pessoa que nós fomos antes não é a pessoa que nós somos hoje, era uma pessoa com mais compromissos, era uma pessoa com muito mais a aprender. Mas saber que hoje a gente já aprendeu mais um pouco, não cometer os mesmos erros e se perdoar, se amar. O auto-amor também cobre uma multidão de pecados. Porque o amor é o amor, independente de quem você ama. Amar ao próximo.
é impossível se você não se amar. É dito isso muito com relação a relacionamentos, com relação a casamento, com relação a filhos. Mas, na verdade, você não consegue amar ninguém se você não se amar primeiro. Você não tem parâmetro. Como é que você vai saber como amar ao próximo se você não se ama? E é amar ao próximo como a vós mesmos. Então, se você se ama só um pouquinho, você não vai conseguir amar o outro um montão. Você só vai amar o outro um pouquinho também. Se você se ama muito, você consegue amar o outro muito. Por isso, vamos nos amar a nós mesmos, para a gente conseguir se amar uns aos outros e sofrer menos. Porque isso diminui as nossas aflições, diminui as nossas angústias, diminui os nossos sofrimentos e facilita a nossa jornada. Deixa eu olhar bem que tempo. Está no tempo. Era isso que nós tínhamos para hoje. E eu vou encerrar com uma oração. Se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem conversar, vocês podem mandar direct aqui no nosso lar ou no Mãos Amigas, que a gente responde. E é isso. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de conversar hoje sobre esse assunto tão importante e tão difícil. Mas vamos agradecer porque facilita a nossa vida saber o que está acontecendo com a gente. Ou mesmo sem saber porquê, saber que há um porquê. Vamos pedir a Deus que nos ilumine a cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos. Que nós possamos espalhar amor aonde quer que nós formos. Que nós possamos iluminar todos que nos cerquem, aonde quer que nós formos. E que a gente possa ser bálsamo, que a gente possa ser cura, que a gente possa ser luz para quem precisar. Que assim seja. Obrigada, gente. Tchau, tchau.